Tá bom? E aí galera, eu sou o Túlio Schomer e eu resolvi quebrar um galho pra vocês porque o Bolsonaro deu uma entrevista ao antagonista, pro Cláudio Dantas, e a entrevista é de 1 hora e eu só recomendo que você assista se você tiver com bastante tempo livre. Como eu tenho isso de sobra, eu resolvi pegar os melhores momentos e aquilo que resume basicamente o que o Bolsonaro disse de mais importante e comentar assistindo com vocês. Por acaso hoje eu tô com essa camisa do Botafogo, que é também o time que o Bolsonaro diz torcer, apesar dele vestir de vez em quando a camisa do Flamengo e tal, mas quando se é político a gente entende muito bem isso. Para quem não sabe também, o meu nome é Túlio, por conta do Túlio Maravilha, que era um grande artilheiro do Botafogo, fez sim 1000 gols e quem disse que não tá de perseguição. Vamos lá. Só tá agora nessa batida aí de viagens, mudou um pouco a rotina parlamentar, né? Mudou, eu tô perdendo as quintas-feiras. Final do ano vem um pancadão em cima de mim, né? O mais faltoso da Câmara. Porque não é tudo justificativa. Eu tô indo porque eu quero, pô. Agora, a atividade do parlamentar é no Brasil todo. Bom, nesse primeiro momento, o Bolsonaro já precisa justificar o fato de ser o deputado mais faltoso na Câmara. Ele vai dizer que a sua atividade parlamentar não está restrita à assiduidade no parlamento e que o fato dele estar, por exemplo, no Pará um dia, em Salvador no outro, tudo isso está ligado à atividade parlamentar dele. O problema é que a assiduidade de um parlamentar, ela representa também o seu compromisso com o público que o elegeu, como o próprio Cláudio Dantas coloca. Ele foi eleito pelo público do Rio de Janeiro, então ele deve satisfação em relação à assiduidade dele na Câmara. Vamos ao próximo momento importante do vídeo. Para as Forças Armadas. O senhor concorda com esse processo aí, com a denúncia? O meu sentimento ali é que procedia, tanto é que eu votei para que o processo prosseguisse na primeira e parece que terça-feira que vem, né? Quarta, deve ter outra votação, daí o meu voto vai ser favorável. O Bolsonaro vai falar agora sobre a denúncia contra o Temer, a qual ele votou a favor do prosseguimento. Houve algumas denúncias sobre o deputado ter recebido muitas emendas parlamentares, mas ele mantém a sua coerência, pelo menos nesse sentido, porque, de fato, ele votou a favor do prosseguimento da denúncia contra o Temer e diz que vota na próxima denúncia da mesma forma. Vamos lá. O próximo presidente vai poder indicar 3 ministros. Tá. O senhor indicaria o Sérgio Moro? Tá na lista. Bem, nesse momento o Bolsonaro fala que indicaria o Sérgio Moro como um dos nomes que ele pode indicar para a STF. Ele vai ter direito a indicar 3 nomes. E basicamente eu acho que qualquer candidato, qualquer pré-candidato diria a mesma coisa, já que o Sérgio Moro tem desempenhado um papel tão importante, a não ser que esse pré-candidato fosse o Lula. Eu acho que o Lula não colocaria o Sérgio Moro como ministro do STF. O senhor discorda da atual política em algum ponto? Olha, quem vai tratar, é igual ter um paciente na mesa, quem vai dizer o problema é o médico, não sou eu, ok? É isso que vai acontecer. Você fala tanto de economia, eu tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o ministro da Saúde? Entender de pecuária, porque eu vou indicar o ministro da Agricultura. Tá? Você pode ver, o período que o Brasil mais cresceu na economia, qual foi? Período militar, 5 presidentes militares, qual deles era formado em economia? Então é bom senso, é humildade e escalar o time certo. Bom, nesse momento o Bolsonaro, mais uma vez, ele já falou em alguns outros momentos que ele não entende de economia, e aí perguntado sobre pautas econômicas do atual governo, o que ele concorda, o que ele discorda, sobre a própria atuação do Henrique Meirelles, ele vai responder que ele particularmente não entende de economia, mas que ele também não precisa entender de saúde para indicar um ministro da saúde que entenda, para indicar um economista que entenda de economia, e assim sucessivamente. O grande problema com esse tipo de argumentação, e em outro momento do vídeo, inclusive, ele vai dizer que o que importa é escalar o time certo, é que para escalar o time certo, você precisa ser um bom técnico. Um bom técnico é aquele que entende sobre o básico sobre todas as funções do jogo, para que ele possa exigir de cada jogador o melhor desempenho naquela função. Ou seja, se você não entende o básico sobre todas as áreas de planejamento, então você não é um bom candidato a presidente. Vamos para a próxima. A violência você combate com energia e muitas vezes com mais violência ainda. É um ponto que eu sou criticado, né? Um dos grandes problemas que eu vejo nessa argumentação da violência se resolve com mais violência e energia é que eu até concordo com ela em certo sentido, porque em relação aos crimes com vítima, aos crimes hediondos principalmente, eu acho que você deve ser muito combativo
e muito energético no combate a essas questões. É importante que você faça uma separação, porque existem políticas de muita energia, como a do Duterte, como a do próprio presidente Nixon, no combate na guerra às drogas, que claramente falharam e são um grande desperdício de dinheiro. Enquanto a gente tiver a nossa polícia focando em guerra às drogas, a gente vai estar desperdiçando o dinheiro do contribuinte e tendo resultados completamente inefetivos. Portanto, violência se resolve com violência, desde que essa violência seja mais racional do que a violência do crime. Vamos para a próxima. O senhor não teme, uma vez eleito, mas sem apoio do Congresso, essa classe política que está aí, arrumar um jeito de te derrubar? Olha, eu acho que dá para negociar, nós temos um plano em andamento. Agora, por outro lado, se quiser derrubar, vão derrubar, mas não vai ser por omissão e nem por corrupção. O senhor, sua trajetória parlamentar, inclusive a Folha até deu uma matéria recente mostrando que o senhor só conseguiu aprovar 2 projetos, né, na sua carreira parlamentar. Isso é falta de capacidade de diálogo para conseguir aprovação disso ou o que foi? O que aconteceu? É falta de caráter da Folha de São Paulo. Bom, o Bolsonaro vai falar sobre os projetos que ele conseguiu aprovar, tocando numa das questões que muita gente critica o Bolsonaro, inclusive eu já fiz essa crítica, como é que em 26 anos ele só tinha conseguido aprovar 2 projetos, ele fez a correção, mostra que foram 3, e eu queria fazer uma meia-culpa porque eu já falei besteira nesse sentido, depois pesquisando melhor, realmente aprovar muitos projetos não é característico da maioria dos deputados brasileiros, e além disso é preciso analisar realmente o que é que está sendo aprovado, até porque para decidir se o parlamentar é um bom parlamentar, você não tem que ir pelo número de projetos aprovados, e sim pelo que ele tem lutado e principalmente os projetos ruins que ele foi uma ajuda para não deixar passar. Vamos para o próximo ponto. Questão econômica. O senhor está mais liberal ou o senhor se mantendo da mesma forma que o senhor sempre foi? Você quer vender você mora numa casa e tem que vender algo lá para você sobreviver. Vai vender uma casa no fundo. Você vai vender essa casa para quem pagar mais? Não pode ser esse critério. Imagina você bota para morar no fundo da tua casa um cara que vai montar uma república ali, você não vai ter mais paz. Então você tem que ver para quem você vai vender aquele imóvel, tá? Aquele imóvel. A questão da privatização é a mesma coisa, você não pode, quem pagar mais leva. A China está jogando o war com o mundo. Bom, jogando o war com o mundo é uma expressão pra lá de engraçada, mas o erro do Bolsonaro e de boa parte dos conservadores relacionados a isso é justamente achar que o mundo é um grande jogo de war. Na realidade, o investimento chinês, ele é um investimento como qualquer outro. Enquanto os chineses quiserem colocar bilhões aqui dentro, quiserem gerar emprego aqui dentro, eles são totalmente bem-vindos. A economia ela precisa ser movimentada com investimento externo e esse é um dos grandes problemas da economia brasileira hoje. A gente perdeu muito investimento externo e ainda não conseguiu recuperar. Eu não quero saber se o dinheiro é chinês, se é russo, ou se é americano. Eu quero ser a Suíça e aceitar o dinheiro de todo mundo e crescer com isso. Vamos para o próximo ponto. Bolsonaro, a Marina declarou hoje aí que você é um populista. Você é um populista? Olha, ela foi ministra ali do PT por muito tempo, né? Mais populista do que o PT fez. Bem, esse é claramente o tipo de discussão em que está todo mundo errado. A Marina está errada porque ela não tem moral para falar muita coisa de muita gente. A Marina, além de não ter pulso, é aquele personagem que aparece quando tem a chance de se eleger presidente. E o PT nunca foi parâmetro para nada, e o Bolsonaro, se ele quiser crescer e se ele quiser conquistar a confiança das pessoas, ele vai ter que ter parâmetros melhores do que Lula e Dilma em questão de populismo. Vamos para o próximo ponto. Propor parcerias para explorar as riquezas daquela região. Eu falei parceria, deixar bem claro isso, okay? Onde o índio receberia royalties, isso aí, como o índio americano recebe royalties dos caciques. Bom, aqui o Bolsonaro vai dar, inclusive, uma das melhores partes da entrevista dele. Eu acho que essa foi a parte em que ele se saiu melhor, até porque ele demonstrou conhecimento sobre o assunto e demonstrou uma das soluções que já têm sido dadas por liberais há muito tempo, que é a negociação em torno dessas terras indígenas, oferecendo, de fato, royalties para o que vier a ser explorado ali,
venha trazer benefícios para os indígenas. A questão indígena não deve ser tratada como a esquerda trata, a gente deve isolar as comunidades indígenas. Pelo contrário, a gente deve tratar o índio como brasileiro, e um brasileiro que quer progresso, que quer melhorias na sua qualidade de vida. Essa ideia, quando ele fala que no Brasil a gente trata o índio como um animal no zoológico, ele está coberto de razão e ele acabou resumindo para mim de maneira perfeita esse assunto. Bom, vamos lá para o próximo ponto. Até virou uma máxima minha, né? Não é mandar, por exemplo, um navio de minério de ferro para fora do Brasil e receber uma canoa de aço ou uma jangada de laptops. Cadê o nosso Vale do Silício? Bom, quando ele fala de Vale do Silício brasileiro, eu tenho péssimas lembranças, porque já existiu um projeto de lei da informática brasileiro, que veio a existir em 1984, que foi pensado durante a ditadura militar, que era aquele projeto de transformar o Brasil em um grande produtor de tecnologia de ponta, transformar o Brasil em uma referência em informática. O fato é que a gente sempre exportou matéria-prima e não se via isso com bons olhos por parte dos conservadores do desenvolvimentismo militar. Então eles tentaram fomentar a indústria da informática e acabaram gerando enormes prejuízos em relação ao progresso brasileiro. Porque quando você cria esse protecionismo, quando você define, só a indústria brasileira pode atuar nesse segmento, você protege ela do que existe de ponta no mercado e você está, por consequência, protegendo a ineficiência. E quem paga por isso são os consumidores, porque eles acabam tendo que pagar por um produto mais caro e de pior qualidade. O que a mídia quer fazer é levar para o lado que os militares são tão corruptos quanto os civis e não adianta você querer falar em militar na política que vai continuar a mesma coisa. Isso não é verdade. Nós nunca demos, nós sempre demos prova de um contrário. Bom, aí o Bolsonaro vai partir da falsa premissa de que os militares são menos corruptos que os civis. O Pedro Henrique Campos escreveu um livro chamado Estranhas Catedrais, ele é um pesquisador da UFF, e nesse livro ele discorre justamente sobre a questão dos grandes escândalos de corrupção que ocorreram durante o regime militar, e eles não foram poucos. A grande diferença que a gente tem hoje, por exemplo, a Lava Jato descobrindo ligações da Odebrecht com a Petrobras. Essas ligações elas já existiam, pelo que a história nos mostra, desde a fundação dessas empresas no Estado Novo. No regime militar, justamente, é que você teve os maiores momentos de crescimento de empreiteiras como Odebrecht, Camargo Corrêa. Então, os escândalos de corrupção que nós estamos descobrindo hoje, eles começaram antes, inclusive, do regime militar, e durante o regime militar foi que eles ganharam maior força. A questão é que naquela época a gente não tinha uma força de investigação combativa contra o Estado, contra o poder executivo, que era quem negociava tudo, justamente porque os militares estavam dominando isso. Os militares eram o próprio poder moderador sobre o poder executivo, que eram eles mesmos. Vamos para o próximo. Trump seria uma... Vamos começar muito do Trump, né? O Ronald Reagan, tá certo? O Reagan não entendia de economia, mas tinha humildade, assim como os 5 presidentes militares não entendiam de economia, mas botaram uma boa equipe, Margaret Thatcher, tá ok? Então tem essas referências que... A Margaret Thatcher não entendia de economia? Eu queria saber de onde que o Bolsonaro tirou essa ideia. Já que eu falei do momento mais alto que o Bolsonaro teve na entrevista, eu acho que esse, inclusive, é o momento mais bizarro, o que a gente vai ver agora. Privatizar. O senhor falou já em privatização, mas em manter determinadas empresas que são estratégicas. A Petrobras é uma delas? É uma delas. Você tem que pensar 200 vezes antes de privatizar a Petrobras. Ainda mais quando o preço dela está lá embaixo. Você não pode derrubar como o PT derrubou uma empresa e agora simplesmente vendê-la. Para mim, estatal estratégica é a justiça. O Brasil definitivamente não precisa de uma petrolífera estatal. Esse modelo já se mostrou falho, e quando se fala de não se deve privatizar a Petrobras agora porque ela está no seu momento de mais baixo valor. Bem, essa é uma lógica totalmente bizarra, e eu já ouvi o Nando Moura, por exemplo, falando disso, porque ela considera que o Estado será capaz de recuperar o valor de mercado da Petrobras. O problema é que a Petrobras se desvalorizou por 2 fatores. Um deles é a crise do petróleo, ou seja, se descobriram novos campos de petróleo no mundo, e por causa da descoberta desses novos campos e as novas matrizes energéticas que têm sido ofertadas
como uma fonte alternativa ao petróleo, elas afetaram fortemente o preço do barril de petróleo. Com o preço do barril de petróleo lá embaixo, é natural que as empresas petrolíferas pelo mundo perdessem valor. O segundo fator, e não menos importante, é sim o que Bolsonaro denuncia, que é a corrupção que fez com que a Petrobras estivesse nos holofotes da Lava Jato. O que se deve considerar é que toda privatização é boa, porque a gerência privada ela será sempre melhor do que a gerência estatal, desde que aberta à concorrência, justamente pela questão da concorrência. O serviço estatal ele não será capaz de recuperar a Petrobras. Não se deve acreditar nisso, que gente patriota vai trazer a Petrobras para onde ela devia estar novamente, para que depois a gente pense em privatizar. Esse raciocínio está errado. A Vale, quando foi vendida, ela também estava valendo muito pouco. Ela estava criando um déficit para o Estado, como a Petrobras hoje tem sido uma empresa deficitária. A gente não pode deixar que o contribuinte continue pagando pelos prejuízos que foram gerados por forças políticas. Então a gente precisa privatizar logo e que a privatização traga um novo fôlego à Petrobras para que em breve ela possa estar gerando, inclusive, mais em impostos do que estava gerando de prejuízo para o Estado. Vamos lá para o próximo ponto. E eles dizem também que no Brasil o salário é pouco para quem recebe e muito para quem paga. Mais uma vez, perfeito nesse ponto. Mais uma vez Bolsonaro acertou. Justamente o nosso maior problema é esse. O empresário paga muito e o funcionário recebe muito pouco. A gente tem que querer menos direitos trabalhistas e mais o dinheiro na mão do contribuinte, menos empresas estatais. Essa é a solução. É esse ponto que o Bolsonaro precisa conseguir fazer encaixar com o resto do seu discurso. Porque, embora ele esteja defendendo a coisa certa nesse momento, isso não casa com todo o resto do discurso dele, que é um discurso nacionalista e protecionista. Bolsonaro, você precisa escolher o que você pensa economicamente, porque a sua mente parece estar extremamente confusa. E agora um momento que é o ápice aí e também o fim dessa entrevista, onde se culmina todo o vídeo. Você vê, é essa a recepção que o Bolsonaro tem recebido em muitos dos lugares que ele visita, a grande maioria. Apesar do Bolsonaro ter uma rejeição muito grande, apesar da esquerda pintar o diabo da sua figura, e muitos liberais, inclusive como eu, não poupar críticas à figura do Bolsonaro, ele tem sido recebido assim. Isso a gente não pode negar, e não se pode negar que é cada dia mais iminente uma possibilidade de vitória do Bolsonaro nas urnas. Se mostrou nessa entrevista, mais uma vez, um candidato que é sensato em alguns sentidos, principalmente no quesito segurança pública, embora eu tenha muito medo dessa questão do agir violentamente enquanto governo, por muito medo da questão da guerra às drogas, que eu pontuo sempre que é um grande desperdício de tempo e dinheiro e de força. Mas o Bolsonaro ele tem os seus aspectos positivos. Eu acho que há muita coisa perigosa e há muita coisa que o Bolsonaro precisa rever se ele quer realmente ser levado a sério por pessoas que consideram questões de extrema importância como a economia do país, o que precisa ser feito para nos tirar desse momento ruim. Inclusive nós estamos mostrando alguma recuperação, só que essa recuperação ela precisa ser mantida. Os aspectos que estão nos levando a ela, eles precisam ser mantidos e bem trabalhados. Então, se o Bolsonaro quiser ser ouvido por gente sensata, ele precisa ainda adequar muita coisa no seu discurso e, principalmente, ele vai precisar entender de economia, vai precisar entender também de todos os outros setores, pelo menos o básico, para que ele possa, como ele disse que pretende, escalar um bom time. Eu espero ter sido o mais imparcial possível nesse vídeo, que eu quero estar falando também dos outros possíveis pré-candidatos à presidência, e sempre que tiver alguma coisa eu espero estar ajudando vocês. Eu quero agradecer muito a quem assistiu esse vídeo até aqui, a quem não assistiu, eu não tenho nada para dizer porque não assistiu. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal. Quando você se inscreve, aperta o negocinho do sininho. O sininho é maravilhoso para mim e é maravilhoso para você, porque toda vez que eu lançar um novo vídeo você vai ver. E continue me acompanhando. Eu vou deixar dessa vez na descrição o meu Facebook, meu Instagram. Acessa lá e seja feliz.
Muito obrigado por ter assistido até aqui mais uma vez. Valeu, gente!